Agora sim, vamos falar coisa de gente grande, que é como governos devem falar, não como delinquentes, não como bandidos. Do que é que eu estou dizendo? Vamos lá. Do que é que eu estou falando? O presidente Lula criticou hoje o dispositivo acrescentado pela União Europeia no acordo com o Mercosul, que, na avaliação do governo, pode prejudicar as exportações do Brasil. Essa declaração ocorreu ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O encontro foi realizado no Palácio do Planalto e a gente tem alguns trechos. Vou botar o vídeo, vale bem. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Não, vamos primeiro pro vídeo, depois eu falo. Vamos, porque esse primeiro vídeo é a saudação em que ele fala nesse Tratado do Comércio, mas aí eu comento, vai lá. Mais adiante eu faço o comentário que eu ia fazer. Manda bala. É um prazer receber a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Esta é a primeira visita de um chefe de executivo da União Europeia ao Brasil nos últimos 10 anos. A União Europeia constitui o segundo maior parceiro comercial do Brasil e nossa corrente de comércio poderá ultrapassar este ano a marca de 100 bilhões de dólares. O Brasil também se destaca como o maior destino do investimento estrangeiro direto dos países da União Europeia na América Latina, que se concentram nos setores de manufatura, infraestrutura digital e serviços. Novas possibilidades vão se abrir com o plano de infraestrutura que lançaremos em breve. Olha aqui, o Brasil, o principal parceiro comercial do Brasil, todo mundo sabe, é a China, né? O segundo parceiro são os Estados Unidos. Atenção, ele falou União Europeia é o segundo, mas aí ele está juntando os países da União Europeia. Então, primeiro é a China como países, segundo Estados Unidos, terceiro é a Argentina. Sendo que a Argentina é o maior comprador da indústria brasileira. Esses outros compradores são compradores de commodities, são compradores do que se produz na agropecuária e das commodities minerais, ferro, por exemplo. Agora, se juntar os países da União Europeia, aí sim a União Europeia passa a ser o segundo parceiro mais importante do Brasil. Em 2019, se disse, foi concluído o acordo União Europeia-Mercosul. Mercosul de que o Brasil é o principal país. Só que os países europeus falaram, não dá para assinar esse acordo em razão das barbaridades ambientais cometidas pelo senhor Jair Bolsonaro. Então se anunciou o acordo e falaram, não, mas aí não dá para fazer o acordo, porque nós não confiamos no que o Bolsonaro vai fazer com o meio ambiente. E aí presta atenção, a Europa recorreu a uma patranha, a Europa recorreu a uma tramóia, a União Europeia, e começou, Vólio Bene, a fazer exigências novas ao acordo. Que, na verdade, é aquilo que se chama por aí greenwashing. O que é isso? É lavagem verde, Vólio Bene, falso ambientalismo. Usar a questão do meio ambiente por questões comerciais. Então, o agricultor europeu, ele não quer a concorrência do agricultor brasileiro, ele pressiona os seus respectivos governos, e esses governos passam a criar dificuldades para a importação de produtos brasileiros. O Brasil tem meta de desmatamento zero até 2030. O Brasil se comprometeu, nas várias reuniões globais de meio ambiente, em zerar o desmatamento e cumprir metas de emissão de carbono. Só que elas não são de caráter punitivista, Renan. Isto é, não cumpriu? Vamos ver, vamos continuar a negociar. A União Europeia meteu ali no acordo coisas que puniriam o Brasil, que puniriam as empresas brasileiras. E aí o Brasil não está aceitando, e faz muito bem, porque não tem mais nada a ver com o meio ambiente.
As próprias entidades, as próprias ONGs de defesa do meio ambiente disseram não, o que a União Europeia está fazendo é usar a questão ambiental para praticar protecionismo, para prejudicar a economia de outros países, e no caso do Brasil, que é um grande exportador de commodities agrícolas, agropecuárias, na verdade. Então a representante da União Europeia estava aqui e o Lula fez o certo. Ele apontou que estão usando com parceiros comerciais a linguagem da ameaça. E assim tem de fazer um presidente. Olha aqui, Lula, comunista, esquerdista. Isso aqui é a linguagem de um presidente que está defendendo o agronegócio brasileiro. Não porque seja amiguinho do produtor rural, mas porque, como presidente da República, ele tem que zelar por aquilo que o Brasil exporta. Porque os dólares que entrarão dessa exportação são muito bem-vindas e são importantes para o nosso equilíbrio econômico. E o Lula não teve receio de falar na cara daquela senhora o que está em curso. Contra esse punitivismo da União Europeia. Depois eu falo que alguns deputados estão querendo fazer aqui, que é a ideia de jirico. Vai lá, vamos soltar o vídeo do Lula. Expus à presidente von der Leyen as preocupações do Brasil com um instrumento adicional ao acordo apresentado pela União Europeia em março deste ano, que amplia as obrigações do Brasil e as torna objeto de sanções em caso de descumprimento. A premissa que deve existir entre parceiros estratégicos é a da confiança mútua e não de desconfiança e sanções. Em paralelo, a União Europeia aprovou leis próprias com efeitos extraterritoriais e que modificam o equilíbrio do acordo. Essas iniciativas representam restrições potenciais às exportações agrícolas e industriais do Brasil. Reiterei o desejo de meu governo de construir uma agenda bilateral positiva. Com a cooperação ativa, podemos abrir horizontes benéficos em diversas áreas. O caminho deve ser a formação de parcerias para o desenvolvimento sustentável. Olha aqui, eu acho impressionante que fica muita gente vomitando aí. Olha, o governo apoia o MST contra o produtor rural. Isso é uma boçalidade. E eu não estou dizendo que endosse todas as práticas do MST, obviamente. A questão não é essa, mas é que esta não é uma questão central para o agronegócio mesmo. Isso é pura bobagem ideológica. Central é isso que o Lula está fazendo aqui, ó. Por quê? Se a Europa não recuar dessas medidas, simplesmente o acordo não dá para sair porque o produtor brasileiro seria punido. A simples desconfiança de que um determinado produto venha de uma área desmatada implica sanção comercial. O que aprovaram ali não tem nem estágio intermediário, seu Renan. Não é assim, olha, será que isso aqui vamos submeter à investigação? Não. Acabou. Não, veio ideia de desmatar, ó, suspende. Mas ele fala aqui de ações de caráter de efeitos extraterritoriais. Isto é, a União Europeia falando com parceiros deles. Se vocês comprarem coisas do Brasil que desmata, vocês também serão punidos por nós. Aquilo que está lá não pode ficar. Acontece que isso foi votado. Sabe quem é o responsável pela votação dessas coisas da União Europeia? Sabe quem é que conferiu verossimilhança? O seu Ricardo Salles, por exemplo. O seu Jair Bolsonaro. À medida que falava aquelas besteiras, aquelas barbaridades, à medida que destruiu IBAMA, ICMBio, INPE, e o mundo ficava sabendo disso, disseram, opa, peraí, o Brasil quer desmatar. Se o Brasil quer desmatar, e nós queremos nos proteger da concorrência, ô Renan, juntou a fome com a vontade de comer. Vamos impor sanções. Sanções. Não é negociação.
Quem é que está desfazendo esse ambiente? Como é mesmo que falava? O comunista Lula. É ele que está desfazendo o ambiente. É ele que está negociando isso. É ele que está tentando retomar a conversa. E dizer, vocês não podem fazer isso porque isso é protecionismo. E todos aqueles que aqui dentro atuam contra o meio ambiente e que criam dificuldades para o meio ambiente estão ajudando a atacar os interesses brasileiros. Porque eles estão com os olhos grandes assim, ó, esperando que o Brasil cometa um erro. E o Lula falou também da proteção da nossa indústria, no que faz muito bem. Não só falou, como esfregou na cara dos europeus que eles fazem a mesma coisa. Vamos lá. A Europa e os Estados Unidos voltaram a reconhecer, após ciclos de liberalismo exagerado, a importância da ação do Estado em políticas industriais. Programas bilionários de subsídios foram adotados nos países desenvolvidos em favor da reindustrialização. O Brasil, que sofreu um grave processo de desindustrialização, tem ambições similares. Por isso, o Brasil manterá o poder de conduzir as políticas de fomento industrial por meio de instrumentos das compras públicas. Unir capacidades em matéria de pesquisa, conhecimento e inovação é igualmente decisivo como resposta ao desafio de gerar empregos e fazer distribuição de renda. Queremos estabelecer uma efetiva parceria digital com a União Europeia na área de tecnologia da informação, regulação do espaço digital, 5G e semicondutores. Olha aqui, o presidente botou na cara, a Europa e os Estados Unidos também protegem as suas empresas. E nós, nas compras governamentais, vamos proteger as nossas. Nas compras feitas pelo próprio governo. Porque a União Europeia também queria que houvesse portas abertas no caso das compras governamentais. Dizer, não, no caso das compras governamentais, a prioridade será a empresa brasileira. E está certo. Eu tenho lido muita besteira, muita boçalidade por aí no que diz respeito à indústria. Eu já falei aqui, sabe quanto a China já emprestou para a Argentina para financiar a Argentina para comprar produto chinês? Olha bem, 30 bilhões já. E aí outro dia alguém falou de o Brasil criar um Exim Bank, uma espécie de um banco para financiamento especial das exportações brasileiras para a Argentina. Falaram, olha o Brasil querendo ajudar a Argentina, porque a Argentina é governo de esquerda. Deixa de ser orelhudo, cara. O principal comprador da indústria brasileira é a Argentina. Se a Argentina não importa do Brasil, sabe de onde ela importa? Da China. O Galípolo, futuro diretor do Banco Central, tem um estudo. O ano passado, a indústria brasileira perdeu 6 bilhões, poderia ter vendido 6 bilhões a mais para a Argentina. Não vendeu. Quem vendeu no lugar? A China. Todo mundo protege a sua indústria. Nós não podemos proteger a incompetência. Isso é outra coisa. Agora, proteger a indústria, sim. E o Lula disse a coisa certa. E sim, falou da guerra. E olha, e lembrou uma coisa, um governo tem que ser altivo. Lembrou qual é a posição do Brasil? É contra a invasão da Ucrânia. Mas também lembrou as responsabilidades que os outros países têm. Lembrou, inclusive, a guerra mais cruel hoje em curso no mundo. E que tem a bênção da União Europeia e dos Estados Unidos. E a guerra mais cruel hoje em curso não é a da Ucrânia, que é horrível, mas não é a mais cruel. Vamos lá. A volta da guerra ao coração da Europa reflete a complexidade dos desafios dos tempos em que vivemos. Lembrei a presidente von der Leyen que o Brasil votou a favor das resoluções da ONU que condenaram a invasão da Ucrânia pela Rússia.
Reiterei nosso empenho em busca da paz, evitando a escalada da guerra e do uso das forças de seus riscos incalculáveis. Não há solução militar para esse conflito. Precisamos de mais diplomacia e menos intervenções armadas na Ucrânia, na Palestina, no Iêmen. Os horrores da guerra e o sofrimento que ela provoca não pode ser tratado de forma seletiva. Os princípios basilares do direito internacional valem para todos. Está corretíssimo. Ah, eu sei, vai ter aqui crítico brasileiro babando. O crítico que baba nos... Como eu vou chamar? No sapato. É isso, Renan. Crítico que baba no sapato dos Estados Unidos, do Biden, de outros, vão ficar bravos com Lula. Mas ele falou aqui, ele lembrou, por exemplo, aqui a guerra do Iêmen. O que acontece no Iêmen, pesquisem. A Arábia Saudita promove um massacre no Iêmen, de uma crueldade inaudita, inclusive de uma etnia em particular. E o massacre é promovido com armas americanas e com apoio dos Estados Unidos. E sob o silêncio cúmplice da Europa. E outras intervenções armadas mundo afora. Não é mesmo? Não, a coisa da Ucrânia não é bonita. Agora, ele diz e diz com razão, não há solução militar para aquele conflito e não há. E não há. O que ele está propondo negociar? Está propondo negociar e faz muito bem. É o que tem de ser feito mesmo. Sim, e o Lula pediu, e fez muito bem também, que os mecanismos multilaterais revejam a sua composição. O Brasil hoje voltou a ser um ator global, é importante, vai ter a COP30 aqui, tudo bem, mas é preciso rever os mecanismos de decisão. E ele falou sobre isso também, solta aí. Finalmente, conversamos sobre a necessidade de reforma da governança global e as expectativas para a presidência brasileira do G20. Indiquei que nossas prioridades incluirão o desenvolvimento sustentável, centrado no combate à mudança do clima, à pobreza e à desigualdade. O planeta não suporta mais as pressões de uma globalização predatória do ponto de vista ambiental, social e econômico. Essa preocupação levou o governo brasileiro a sediar em Belém, em agosto próximo, a cúpula dos países amazônicos. Em 2025, retornaremos da Amazônia para a COP30 do clima, na qual esperamos forte presença de líderes globais. Reformar as instituições de governança global, em especial o sistema financeiro global, é inadiável para colocá-lo a serviço da produção, do trabalho e do emprego. Reformar o Conselho de Segurança das Nações Unidas é garantia de que teremos capacidade coletiva de responder com eficiência e credibilidade às ameaças à paz e à segurança internacional. Cara presidente von der Leyen, estamos construindo uma parceria fundada no respeito mútuo e no entendimento. É isso aí. O Brasil tem tamanho, tem economia e tem importância no mundo para reivindicar esses lugares. Mas para reivindicá-lo, é preciso ter credibilidade. É preciso ter os compromissos, sim, ambientais. E é preciso não ser trouxa. É preciso não ser trouxa de duas maneiras. Você pode ser trouxa nessa área de duas maneiras. Desmatando adoidado e dizendo, eles também fazem, não estou nem aí, e sofrer as sanções. Ou dizer, não, sim, amém, tudo o que vocês quiserem. E aí ficar exposto a medidas que são apenas protecionistas. Tem um grupo de parlamentares aqui, senhor Renan, que está querendo disse o seguinte, se a União Europeia quer fazer esse pacote aí que eles querem fazer, então vamos fazer o mesmo pacote com eles.
Como se o Brasil pudesse entrar num confronto e se dar bem com a União Europeia. Não, não vai se dar bem se for confronto. É negociação. É negociação, mas é negociação altiva. E no caso aqui, evidentemente, os mecanismos multilaterais do mundo têm que se voltar e descobrir que hoje existem outras nações.